Hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso Mundo Normal Primitivo, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Se a gente conseguir entrar, talvez a gente entre com o Nelson já nessa segunda parte, tá? Porque esse mundo normal primitivo tem muita lenha aí para a gente queimar. Muita coisa boa para a gente desenvolver, muitas dúvidas que surgem sobre os mundos que existem por aí, os mundos transitórios, os mundos espirituais, o nosso mundo, né? Temos algumas questões a trabalhar, tudo bem? Mas antes vamos fazer o Evangelho, né? O pessoal está chegando. Vamos lá. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes o testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. São Lucas 16. Está alinhado com a aula de hoje. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessas distâncias de mundos entre Lázaro e o seu patrão, né? Por que há isso? Como é que isso se dá? Como é que isso procede? E como é que a gente consegue, de alguma forma, atravessar esses abismos que parecem ser intransponíveis? A gente vai falar um pouquinho de umbral, um pouquinho de nosso lar, das colônias espirituais. Então, acho que é uma aula que, né, motiva vocês assim a esclarecimentos, tirar dúvida e tal. Então, eu acho que a gente tem que começar. Vocês chegaram a ler as questões do mundo normal primitivo? Eram só 4. 84, 5, 6 e 7. Não? Não leram? Então tá bom. Não tem problema. Eu não vou ler com vocês vão ler em casa, mas a gente vai falar sobre elas, alguma coisa eu vou ler ou outra, tá? Mundo normal primitivo. Esse aqui é uma foto clássica, né? Para quem viu o filme Nosso Lar, deve ter se deparado já com essa paisagem. Ah, gente, está faltando a prece, né? Eu li o Evangelho, saí falando, estou dando aula. Vocês querem fazer a prece? No meu lugar? Não, então eu tenho que fazer. Tá certo.
porque está chegando mais gente, é bom que eles vão ouvir a prece também com a gente. Vamos lá. Senhor Jesus, nosso Mestre, que veio à nossa terra, a este mundo, desceu aos céus para nos ensinar, para nos apresentar a glória, a luz, a divina lição que devemos seguir e praticar. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, prostrados, clamando pelo conhecimento, pelo alívio das nossas dúvidas, das nossas angústias. Estamos aqui buscando amparo, força para seguir em frente, para esta caminhada que nos leva à verdade e à vida. Senhor, prepara nossas mentes, eleve os nossos pensamentos, para que possamos conversar, debater livremente sobre os assuntos e ampliar a luz que há dentro de cada um de nós. Graças a Deus. Bom, agora sim, né, gente? Estava faltando a prece inicial, com certeza. Então, vamos lá. Mundo normal primitivo. Eu estava falando que essa é uma foto, né, do filme. Quem já viu o filme sabe. Esse mundo que a gente vê aqui, ele é um mundo que até pré-existe ao nosso, ao mundo planeta Terra, né? Vamos falar aqui do nosso orbe. O nosso mundo seria talvez um mundo das consequências, é o mundo dos efeitos. Lá seria talvez o mundo das causas. Um dos mundos que há, né, por aí, uma das colônias espirituais que existem. Mas o que é interessante notar é que há nesse mundo, habitado por espíritos, com E maiúsculo, ou princípios inteligentes, uma dinâmica, uma organização como a nossa, entre aspas, né, gente? Uma organização mesmo, não é uma pseudo-organização. Mas lá funcionam coisas, você tem política, você tem regimentos, você tem trabalho, você tem leis, hierarquia, que regem aquele mundo, aquela cidade espiritual, aquela colônia, o nome que vocês queiram dar. E o particular disso é que há uma interação muito grande com nós ainda, né? Há uma ligação muito próxima com o nosso planeta Terra. Os de lá vêm para cá, nos auxiliam, até como missão. E nós também nos comunicamos com esse mundo em desdobramentos, por exemplo. Às vezes nós visitamos colônias, fazemos estudos, aprendemos coisas no plano espiritual, voltamos. Há um intercâmbio entre espíritos encarnados e desencarnados e entre esses dois mundos. Muitas das tecnologias que aqui existem na Terra, lá já existem talvez há séculos, há muito mais tempo. Você vê no filme Nosso Lar, por exemplo, André Luiz com computadores e tal, isso na época que o livro... mas quando... São mais adiantados tecnologicamente falando, sim. Entendeu? Isso, imagina como está lá agora, né? Porque aqui a gente já recebeu iPhone, iPad, não sei o quê. Já tem tanta tecnologia na última década. Nos últimos 20 anos, por exemplo, a nossa tecnologia subiu muito. Lá, então, deve estar num nível muito mais avançado, né? E é interessante porque essas coisas nos são oferecidas à Terra. Dependendo do nosso grau de adiantamento, a tecnologia ela vem do alto, de acordo com, obviamente, com o nosso adiantamento moral, como é que a gente vai usar isso, ou como é que a gente deveria estar utilizando cada uma dessas inovações que surgem. A comunicação, então, foi um avanço enorme. Antigamente eram cartas, né? Depois telefone, rádio, televisão, hoje tem internet, é uma internet assim que te invade, né? A comunicação ela vem, nem que você diga não, ela está ali, está chegando para você. Né? As notícias, hoje você vê crianças que são muito, muito informadas,
que tem muito conteúdo já que superaria até os maiores reis da época do Império, por exemplo, da época colonial. A capacidade que eles têm de aprendizado é enorme também. Isso vai acompanhando o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento dos nossos corpos também, do nosso DNA, que vai se aprimorando com o passar do tempo. E o que acontece lá, essa imagem no filme eu achei legal, que foi ali no período, para quem viu, um período de pós-guerra, né, que estava rolando a Primeira Guerra Mundial, e os espíritos ali desencarnados chegando para serem tratados na colônia. Aqueles que tinham já esse merecimento, né, que muitos também não conseguem já chegar direto numa colônia espiritual estabilizada. Muitos ainda passam por zonas mais inferiores, zonas de transição, que a gente vai falar por aqui. Na questão 87, foi uma que me chamou a atenção no livro, eu acho que tem que trazer. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Vocês já sabem responder. O que vocês acham? Eles ocupam praticamente o espaço, tudo que há, que nós não vemos, há ali planos invisíveis habitados. Há espíritos ali. Nos mundos que nós vemos, talvez nós não conseguiríamos ver os espíritos que lá habitam, por questões de frequência vibracional. Eu já falei aqui, a nossa visão tem uma frequência, uma faixa vibratória curta. A gente não consegue enxergar exatamente tudo com clareza, as cores, os movimentos. As percepções do ser humano hoje encarnado são limitadas ainda, como a audição, enfim, o próprio olfato, né? E então eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os, e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Eu destaquei isso aqui, foi depois de uma releitura, foi ontem, antes de vir para cá, antes de fechar a aula mesmo, eu falei, caramba, vi alguma coisa que eu não estava vendo antes, porque os que estão ao vosso lado estão observando, e os que estão sobre nós, eles atuam sobre nós, sobre vós, né? Ou nós. Sobre em cima, exato. Tá. E sobre vós atuando. Então, quando a gente pensa em espíritos que estão do nosso lado, não necessariamente, que são às vezes até aqueles que a gente consegue enxergar por algum motivo, aparece por algum médium vidente. Não é muito bom ver, a pessoa que tem essa evidência sente um desconforto, porque às vezes são espíritos que estão ainda na precariedade, estão desestruturados, estão desequilibrados. E eles observam porque é o que restam a eles. Eles ainda não estão trabalhando para o Senhor, para o Cristo, não estão cooperando com a obra divina. São, de repente, esses espíritos que ainda estão atormentados, estão no umbral, estão em zonas inferiores. Ociosidade no plano espiritual é péssimo. Não fiquem ociosos no plano espiritual. Busquem uma motivação para trabalhar no bem. Porque se eles estão te observando, espíritos frívolos, que às vezes participam de brincadeiras do copo, esses espíritos, Joana de Anjos não vai vir ali falar com a gente. É porque ela está onde? Sobre nós, atuando. Ela está trabalhando, está desenvolvendo. Ela está cooperando com a obra de Deus, que a gente falou na aula passada. E esses espíritos que estão ao nosso lado, né, precisam ainda de um entendimento maior sobre eles, precisam de um perdão, do entendimento que eles fizeram, precisam passar por reformulações para serem até ajudados pela espiritualidade maior e conseguirem desenvolver algum papel útil para o progresso moral da sociedade. Então, você lendo assim, passa, né? Atende muito deles de contínuo a vosso lado, observando-os, e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Então, sobre nós tem espíritos atuando hoje, nesse momento? Com certeza, a cada momento. Eles estão nos inspirando,
a não desfalecermos, a não cansarmos, a não desistirmos, nos incentiva a estar aqui hoje, prestando atenção na aula, nos esforçando. Mas tem aqueles que também ficam te observando. O que o fulano vai fazer agora? Será que eu vou conseguir me apropriar de algum fluido que ele vai desperdiçar ali? Será que ele vai dar alguma brecha para que eu consiga usurpar dos prazeres que ele também quer usurpar, que ele quer sentir? Então a gente tem que estar sempre vigilante. Para quê? Para a gente não dar brechas para que esses que nos observam de maneira frívola ou nos espreitam, nos olham e esperam uma atitude nossa para ver. O Ricardo é aquele que trabalha no SEJA, então deixa eu ver ele aqui na casa dele. Vamos ver como é que ele atua em casa, vamos ver que ele faz quando está trabalhando sozinho, ou no relacionamento familiar. Eles estão lá, para depois eles falarem, é você que estava ali trabalhando, mas olha só o que você faz também. O pessoal de mesa mediúnica, os médios que lá trabalham, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisas, porque às vezes eles falam na cara. Quando eles se incorporam, eles falam, você está falando isso agora, mas eu acompanhei você a semana inteira. Eu sei o que você fez. Eu sei a sua intenção. Olha só. Porque a gente não tem essa noção, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? É um convívio natural. Você tinha uma dúvida? Isso, o André Luiz ele teve autorização para visitar os familiares dele, porque ali, nesses encontros, tem uma particularidade que é o emocional. Por mais que o André Luiz já esteja numa colônia equilibrada, você vê que no primeiro encontro dele com a família, ele se desestabiliza, ele não entende o segundo marido da esposa, ele fica com raiva e ele desce, você vê que ele vai lá para o umbral de novo, porque ele se desestabilizou. Agora, de uma maneira geral, os espíritos permeiam entre nós. Eles estão por aí. Às vezes a gente vê, caramba, eu vi um espírito, estou morrendo de medo. Eu estou vendo vários aqui. Todos vocês encarnados, né? A diferença é que, às vezes, aparece um que já não está mais com o corpo, mas a gente tem que lidar com ele de maneira igual. Não é? Vocês estão com calor ou só eu? Então, eu vou abaixar aqui um pouquinho que eu estou... É uma conquista no plano espiritual. Eles têm que estar, primeiro, engajados numa tarefa superior. O próprio André Luiz, não só para visitar a família, mas para executar todas as obras que ele fez, todo o trabalho que ele se dedicou, os livros que ele publicou, as experiências que ele viveu, ele já tem que estar evangelizado ali, entre aspas. Ele já tem que estar vivenciando junto com aquela colônia espiritual que trabalha, que exerce aquelas funções. Ele tem que ter mérito. Tudo no plano espiritual é merecimento, é mérito, é conquista, é esforço, dedicação e, de alguma forma, você é chamado, como aqui na casa. Às vezes vocês não são chamados para algum trabalho voluntário? Como é que eles conseguem sair da zona que eles estão, da ociosidade, para uma zona melhor? Como é que os espíritos inferiores se restabelecem? Conseguem cooperar aqui, atuar aqui? Porque tem espíritos inferiores encarnados que se afinizam com eles e o atraem. Por isso, se eu chego aqui e começo a oferecer coisas para espíritos desencarnados,
que querem aquilo. Se eu dou guarita para eles, eles vêm pela lei da afinidade, da atração. Entendeu? Então a gente não tem que ofertar nada material para outros que precisam de tais prazeres, porque você está o mantendo aqui, que não é mais a função. Buscando o vício. Exato, é uma simbiose. A atração, a gente pode dizer que são dos dois lados. Nós os atraímos para cá e, como nós temos essa propensão de atrair e de vibrar naquela frequência, eles ficam por perto, à espreita, querendo. O umbral, porque o umbral, a gente vai chegar no umbral. Calma, vamos. Eu sei. Isso. A gente vai chegar lá. Eles ficam por aqui porque eles estão sendo atraídos para ficar aqui. Porque eles têm suporte de vibracional para estarem aqui. Senão eles não estariam lá. Porque eles não querem buscar uma coisa melhor ainda. Eles não querem buscar um refazimento. O carnaval é um foco de atração de espíritos inferiores. Dependendo, é claro, dependendo que carnaval é esse que você está implementando. Mas de uma maneira geral, que a gente acaba vendo aí, os excessos e tal, você está envolvida. Eles ainda não têm conscientização do que eles, de quem são, eles ainda não se conscientizaram de que também são filhos de Deus e que também devem trabalhar nesse sentido, serem servos de Deus. Ou isso, ou eles não querem encarar realmente, ou porque eles realmente gostam de sentir o que eles estão sentindo. Tem várias camadas vibracionais, tem vários umbrais, tem várias zonas inferiores, menos elevadas, um pouco mais elevadas, tem várias camadas de espíritos. E aqui, quando a gente está encarnado, você mistura bastante, você tem de tudo. Você tem o grupinho da Cracolândia, né? Você tem o grupinho do Seja. Não é uma outra atmosfera, uma outra psicosfera que é formada? São 180 camadas? Essa eu não sabia. Quantificar isso eu não... eu não sei. Falam em 180? São muitas, né? Você vê que você pode... Porque nós somos um só. Você tem que estar aí numa dessas 180. A gente vai estar vibrando em algum lugar. Onde é que a gente está? Né? Às vezes, no mesmo dia, a gente está em várias, enquanto encarnados. Porque Isso. Você pode estar, você que é um espírito superior, você pode descer para as zonas inferiores para exercer um trabalho de resgate, de ajuda, de amparo. Isso é feito sem dúvida. Um alcoólatra. Um alcoólatra, quando desencarna, o que ele vai buscar assim que ele desencarna? Ele sabe que é naquele horário, sexta-feira, 6 horas da tarde, é o horário da cervejinha dele. A cabeça dele é a mesma. Os hábitos dele são os mesmos. Só que ele vai ter uma única dificuldade. Ele não vai segurar um copo de cerveja e vai tomar. Ele vai ter que se apropriar de alguma energia, de alguém que esteja... De alguma energia não, de algum prazer que alguém esteja sentindo naquele momento e vai lá beber junto. A vida continua.
a vida segue, entendeu? A gente vai, ao longo, a tendência é que você vá, no plano espiritual, se desenvolvendo mais rápido, porque você sente mais as emoções. Quando você está na carne, muitas das emoções são até amortizadas, de certa forma. No plano espiritual, você é emoção pura. Você é pensamento puro. Você está onde seu pensamento está. Aqui não. Por mais que você esteja pensando em outra coisa, seu corpo físico te obriga a estar aqui. Isso faz parte do desenvolvimento. Faz parte da lição que é estar encarnado. Entendeu? Quando você está desencarnado, você... eu queria tanto estar agora lá na mesa de um bar com os meus amigos. Pum, tá lá. Entendeu? Agora... Com certeza. Porque os espíritos superiores estão olhando ele incessantemente, esperando isso, essa hora. Você quer realmente ser ajudado? Você realmente está se recolhendo? Você realmente se arrependeu do que você fez? Então vem cá que a gente vai te levar lá para a colônia. Aí ele é acolhido. Essa é a final. Por isso que tudo é transitório. Os umbrais são transitórios. Não acredite que você vá para o umbral por todo sempre. André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Está lá no nosso lar. Esses 8 anos, para ele, deve ter sido uma eternidade. Porque você ficar 8 anos ali, vivendo uma situação ruim, que ele não estava acostumado, mas que, de certo ponto, fazia parte da estrutura mental dele, talvez inconsciente, porque ele não estava lá por acaso. Se ele foi para lá, não tinha conhecimento, era uma pessoa materialista, cética em questões religiosas. Era um médico que sabia os malefícios do tabaco, do tabagismo, de outras coisas, e mesmo assim fumava. Olha o suicídio indireto. Uma coisa é aquele que fuma sem saber o que está fazendo, é o inconsciente, mas o cara que estudou, se formou em medicina, sabe exatamente o mal que causa, o câncer que pode gerar, todos os sintomas causados, e mesmo assim faz, aí o débito dele é muito maior do que, às vezes, até aquele que fuma mais do que ele, tipo, em quantidade de cigarro, mas na ignorância, né? É interessante isso, porque a gente, quando vai ampliando a nossa mente, aqui, a gente vai se tornando mais responsável também. Eu acho que, como médico, eu não sou médico, tá? E não sou daquela época. Você é médica? Você é de que época, assim? Só se formou em medicina? 69. Naquela época da sua formação, vocês estudavam os males de alcoolismo e do tabagismo, do fumo? Menos ainda. Freud usou cocaína. Eu já ouvi falar isso também. Ele usava cocaína até para ele saber o que acontecia com a psique dele. Mas o André Luiz não foi só o tabaco, não, tá? Tiveram outros fatores que o motivaram à condição que ele atingiu. A gente fala em tabaco porque hoje para a gente é muito alarmante, é uma coisa que chama a atenção. Mas ele vivia uma vida muito material, muito frívola, ele se envolvia... Ele tinha sífilis também, entendeu? Teve problemas que o levaram à queda. E a sífilis talvez tenha sido estudada, né? Então, alguma coisa ele sabia. Uma paciente, pois ele menosprezava alguns pacientes que ali não davam tantos recursos materiais para ele, mas ele atendia mais de má vontade.
E a ironia do destino era que aquela paciente era a primeira a orar por ele, nem a família orava. A única, primeira e única. Lindo, né, gente? Que lição. Umbral, pronto, vocês falaram, atraiu, a gente se conectou com o umbral, ele apareceu, olha lá. Olha que bonito. O umbral começa, vamos lá, gente, prestar atenção. O umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. Deveres sagrados, a gente vem falando aqui, que é o quê? É o trabalho, é a dedicação, é o esforço na obra divina, na obra de Deus, que começa primeiro com nós mesmos, nos amando, amando ao próximo, a nossos familiares, trabalhando de alguma forma no bem, se identificando como o amor, como sendo bom, como o ser em essência que somos, que é a felicidade, é o amor. Quando a gente começa a sair disso, a gente já vem falando, eu não preciso repetir, mas a gente acaba se identificando muito com o ego, com a matéria, e isso nos leva... Porque se vocês forem... Alguém está com o livro aí? Questão 22A. Leem para mim a pergunta e a resposta. Uma pessoa só se voluntaria, por favor. Pode, vai lá. Calma aí. Vinte e dois A. Lá embaixo. Qual definição podeis dar à matéria? Lê o primeiro período da resposta. A matéria, pode parar aí. A matéria é o laço que retém o espírito. Quando você está no umbral, fora do corpo físico já, mas com pensamentos, né? Pensamentos ainda muito voltados para que plano? Para o plano da matéria. Pensamentos materiais, querendo estar lá, querendo viver o que estava vivendo antes. Você está preso. A matéria te apreende, literalmente, te evita de dar passos mais largos para a sua caminhada evolutiva. Então, no umbral, enquanto você não esvaziar a sua mente, você irá permanecer lá. Enquanto você não mudar a sua forma de pensamento, de o que levou você para lá, você não sai de lá. Não é fácil. Porque a pior coisa que pode existir para um espírito encarnado é a ideia fixa. É você se fixar em alguma coisa e falar, não, a minha vida agora é só isso aqui. Eu me dedico a isso. Aquele cabeça dura que só presta atenção em uma coisa e se fixa. Quando essa pessoa desencarna, ele esquece até o nome, porque ele está tão fixo naquilo, mas você recebe esses espíritos em mesa mediúnica, pergunta para ele, mas qual era o nome da sua filha? Filha? Eu? Ah, eu tinha filha. Ele vai ter que abrir a mente dele para questões banais que ele não dava mais tanta relevância. Ele vai ter que ampliar todo o leque de pensamentos para se libertar daquele principal, que era o agrilhão mais forte que o ligava à matéria. Isso desencarnado. Mas a gente começa a trabalhar isso enquanto encarnados. Preso a coisas que ele estava quando estava encarnado, exatamente. Quando você tem uma rotina muito definida, sabe aquelas pessoas sistemáticas demais que fazem isso, e o que sai meia hora de tempo fora daquilo, ou de espaço que não esteja ali, tempo e espaço, diferente daquilo, a pessoa se desestabiliza, se desestrutura, até adoece. Né? Porque ela está muito alinhada com as causas e os efeitos. Quando você está muito envolvido no tempo e no espaço, seja para o bem ou seja para o mal, você está sujeito à lei de causa e efeito. Como é que a gente sai da lei de causa e efeito? Quando a gente eleva para o reino dos céus. O que é esse reino dos céus? Quando Jesus falava em reino dos céus, a gente sai da horizontalidade. Quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui no nosso curso.
nós temos o compromisso de estar aqui às 3h30 todas as quintas-feiras. É um compromisso material. A gente se compromete a estar nesse tempo, nesse espaço, não é verdade? Se por algum motivo eu chegue aqui às 4h15 para dar o curso para vocês, como é que vocês vão estar aqui? Sem nenhum aviso, as portas estão fechadas e só falta eu chegar. Vai falar, caramba, o que aconteceu com o Ricardo? Mas não é possível, são 4h15, uns vão reclamar, uns vão querer sair, uns vão na coordenação, porque a gente está ligado às causas e aos efeitos. Se eu me atraso meia hora que seja, eu gero um efeito, uma consequência enorme para o andamento do nosso curso, faltou a palavra, a rotina daquele dia, de vocês, em meu também. Às vezes, acontecem imprevistos na nossa vida, que a gente acha que é para o mal, mas é para a gente justamente ser flexível, ser improvisável, conseguir mudar a forma de agir em alguma situação inusitada que aconteça. Até nisso, a espiritualidade está te ajudando a sair, às vezes, da rotina. Caramba, acordei, meu carro não virou, a bateria está arriada, o que eu faço agora? Acabou o mundo, eu tinha que chegar lá naquele tempo, naquele espaço. Quando a gente sai da temporalidade, a gente está liberto disso. Vamos supor que é a mesma coisa. Eu não estou no curso do Livro dos Espíritos 1. O que é 3h30 para mim da tarde de uma quinta-feira? Nada, não muda nada na minha vida. E não vai me desestabilizar esse horário, porque eu estou fora dessa relação de estar aqui sempre esse horário. Mas a partir do momento que eu me comprometo, eu assumo isso, eu estarei lá, presente. Entendeu? Então, isso se dá em várias situações na nossa vida. Se a gente for pensar, em família, eu assumi que eu tenho que estar com a minha esposa na casa da minha sogra, todo domingo, 1h para almoçar lá com a família. Se por algum motivo isso não acontecer, ou você recebe outro convite, ou você é chamado para uma obra maior. Nelson Tavares, nosso colega aqui, ele não assumiu um compromisso conosco de estar aqui às 3h30, todas as quintas-feiras, mas o que aconteceu que o fez sair daqui? Um compromisso maior, divino, de amor, que liberta, que perdoa os pecados. Ele está justificado? Ele está isento do que ele está deixando de estar presente aqui? Está, porque ele foi por uma causa maior. Ele saiu do tempo e do espaço disso aqui. Ele foi para uma outra esfera, para uma outra realidade, para uma outra dimensão. E quando ele voltar para cá, a gente não vai recebê-lo como um missionário que cumpriu o seu dever, a sua missão. Ele não vai ser acolhido, abraçado por nós. A gente não vai estar com saudade dele. Vai. Quando André Luiz sai de nosso lar em missão, por uma causa maior, ele cumpria lá as suas rotinas. Vamos supor que ele fazia alguma função lá na colônia, mas ele desce, ele vai para um objetivo maior. Ele vai ser penalizado pelo que ele está deixando de fazer na colônia nosso lar, numa função qualquer? Não, porque ele está justificado. Então, quando nós cometemos algum erro nesse mundo, agora falando o outro lado, e nós aparentemente estamos ligados a isso, nos penalizando por isso, porque nós cometemos alguma coisa que nós causamos algo que vai nos dar uma consequência, uma causa e um efeito, tá? Vamos pensar assim, cometi um ilícito, assaltei alguém, foi uma causa que haverá uma consequência sobre isso, não é? Eu posso me isentar dessa consequência? Em algum momento isso vai vir para mim? Vai, com certeza. Mas vai vir com uma intensidade muito maior se eu continuar ligado à matéria, ligado à causa e ao efeito, ligado aos erros e aos acertos, ao certo e ao errado, ao ruim, ao bom e ao ruim, ao bem e ao mal. A partir do momento em que eu vou lá, assalto, mas
eu estou profundamente com remorso, e esse remorso vai me levar a um arrependimento. E esse arrependimento vai me gerar um movimento de perdoar aquele que eu assaltei. E é uma atitude de amor, fora das consequências naturais daquilo. De alguma forma, a minha pena será amenizada, será dissolvida a um nível que pode passar com mais suavidade, o jugo vai ser mais leve. Sim, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando é que eu entro nesse amor que cobre uma multidão de pecados? Quando a gente muda a nossa forma de agir no mundo. E o contrário também, quando nós somos às vezes vítimas de alguém e não aceitamos o perdão daquela pessoa, que realmente se abriu para você e foi lá, tentou de alguma forma se resolver com você, nem que seja um aperto de mão, um abraço, uma desculpa qualquer, e você não reconhece isso, você passa a entrar no erro. É você que passa você que vai carregar isso como uma... Já vou aí, peraí. Eu estou vendo, é que está no escuro, mas eu... Então vai, vamos. Perfeito, calma. Todo mundo vai poder ir para a praia, ir ao cinema, fazer a sua massagem, a sua academia. Ninguém está aqui proibido de cuidar de si, do seu corpo físico, do seu bem-estar, do seu equilíbrio, tá? Isso tudo é dever, tá? Não é uma coisa qualquer, não. A gente tem que cuidar, sim, do nosso corpo e do nosso espírito. A gente tem essa responsabilidade conosco. Mas quem é esse eu que está sendo agradado? É o seu ego que está ali, em algum momento, eu quero mais, vou ficar mais e tal, ou é o seu si mesmo, seu self, que realmente é aquele que está sendo reabastecido para que você, reabastecida, possa, com saúde, continuar exercendo o trabalho que é o seu objetivo e o seu foco principal nessa encarnação. Essas que são as questões que a gente tem que estar atentas. Porque às vezes a gente fala, não, hoje eu posso, vou tampar no brigadeiro, vou comer minha pizza, vou comer meu biscoito, porque eu quero ter esse prazer. Beleza. Agora, isso vai te distrair, isso vai te tirar o foco. A gente tem que estar atento, porque a gente pode agradar o nosso corpo, claro, a gente deve, em alguns momentos, dar esse prazer para nós mesmos. Mas isso não pode ser o nosso motor. A nossa diretriz na Terra não pode ser essa. Porque às vezes você se acostuma, hoje eu comi, amanhã quer saber, eu também vou. Vou sair da academia, que isso é muito chato, vou para o barzinho com meus amigos todo final de semana, todo dia após o meu trabalho tem o happy hour. Você vai ocupando o seu espaço e o seu tempo, olha o espaço e o tempo, de uma forma que quando você vê, eu posso fazer alguma coisa por alguém? Posso, mas é aquela meia hora ali, antes de dormir, que eu vou orar. Que eu vou fazer uma meditação e irradiar a luz para o universo. Será que a gente está preenchendo o nosso tempo, o nosso espaço de uma maneira adequada? De uma maneira... Ou é só para preencher esses prazeres?
Claro, claro. Perfeita a colocação. Fazer o bem material, por mais, é o que o Paulo falava na carta aos Romanos, se não me engano. Se eu, por mais que eu tenha a linguagem dos anjos, a oratória melhor que possa existir, se não tiver a caridade, nada serei. Por mais que eu pegue todos os bens que eu tenha, doe aos pobres, ou venda e doe tudo para os pobres, se não houver amor dentro de mim, eu nada serei. Porque não é a ação em si, o fazer o bem, é o ser. A gente tem que buscar o ser. O fazer é transitório. Às vezes não vai ter nenhum mendigo na rua para você entregar quentinha. Aí você vai falar, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer bem a alguém? Eu tenho que buscar algum pobre para fazer o bem? Eu tenho que buscar alguém desnudo para vestir? Alguém esfomeado para dar de alimentos? Ou eu tenho que ser bom o tempo todo, a cada momento? É esse que é o trabalho, esse que é o nosso esforço, é hercúleo, é difícil, é o trabalho. É o nosso compromisso com a espiritualidade. Não é nada além disso. É a não ociosidade. É eu estar andando na rua, por mais que eu não tenha recursos ali para dar, mas eu por alguns momentos me coloco ali na situação daquela pessoa, mentalmente eu vibro para caramba, vai chegar, vou orar por ele, vou plasmar coisas boas para a vida dele, que ele de alguma forma se reestruture, que eu possa me entender, me compreender melhor. Isso tudo é a labuta, é pegar a mão na charrua e trabalhar. É o trabalho. Não adianta a gente querer depois que colocar a mão na charrua, olhar para trás e querer fazer diferente e voltar às questões. Porque a gente tem que assumir esse compromisso cristão. O que os cristãos faziam? Quando Jesus desencarnou, voltou para o reino dos céus, os apóstolos, o que eles faziam? Eles ficavam ociosos, ficavam esperando o tempo passar, ficavam lamuriando que Jesus foi embora, ou eles só trabalhavam, oravam, curavam os pobres, visitavam as famílias, se esforçavam, evangelizavam as pessoas? Eram os cristãos daquela época, que somos nós hoje. O espiritismo é o cristianismo redivivo, nesse sentido, de trabalho, de dedicação, de abnegação. Abnegação é esquecimento de si em prol do outro, esquecimento do meu ego em prol daquele outro. Mesmo que seja por alguns momentos do dia, mas ele deve existir. Em alguma hora, a gente tem que assumir isso e falar, quer saber? Vou ser cristão, verdadeiro. Não vou mais andar com Cristo no peito, mas eu vou ter peito para andar como Cristo andou na terra. Não é fácil, mas a gente tem que começar, e começar o quanto antes. Diga. Eu quero voltar para o umbral, mas para o slide. Exatamente. Com certeza, você tem que dar um baixa nos outros para você viver. Mas o que são os outros e o que é a sua vida? É isso que a gente tem que raciocinar, entendeu? Que outros são esses que eu vou dar um baixa? São pessoas muito diferentes de mim? Ou são pessoas que eu, de alguma forma, tenho que me relacionar por algum motivo? Os outros são nossos irmãos, são iguais a nós, tá? De alguma forma. A gente tem que, se eles têm questões para tratar conosco, a gente tem que saber ouvir, tem que saber filtrar, tem que saber discernir, mas o meu plano primeiro na minha mente é o acolhimento, é a abnegação, é a entrega, é o alento, é a dedicação. Agora, eu posso reservar momentos para mim? Pode, claro. A gente vive no mundo da matéria. Se eu não me alimentar um pouco, se eu não dormir algumas horas, se eu não me higienizar, eu vou ter problemas. Eu vou estar colocando tudo a perder. Eu não posso ser um asceta, uma pessoa que vive só
para o mundo. Está lá no Evangelho, gente. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mas a gente tem que começar com esses, com os próximos a nós. Aquele sanguessuga que você sabe que é o seu sanguessuga. O exercício começa aqui, dentro de casa. Aquela que dorme ao seu lado, com a que dorme no quarto ao lado. É ali, com quem trabalha na sua cozinha. É assim que a gente começa, em casa. No espelho. Quem é esse aqui que está no espelho? Que eu tenho que amar. Porque às vezes a gente nem ele ama. A gente ama o ego dele. Ama os prazeres que ele sente. Ama a matéria que ele está vinculado, que ele está afinizado. Entendeu? É por aí. Se eu não esclareci, a gente conversa depois da aula para esclarecer mais. Tá? Mas vamos voltar aqui para o slide. Tá? Esse slide bonito aqui. O que esse homem está fazendo aqui? Está esvaziando a mente dele. Está tentando compreender o que aconteceu, o que houve no passado. Está vendo que ele não era só vítima, mas ele também era algoz. Está vendo que ele poderia ter feito diferente. Está passando por um processo de remorso, arrependimento, perdão. Joana vai falar aqui, quer ver? Joana de Ângeles. Isso aqui eu peguei do livro André Luiz, tá? No nosso lá, tá lá. O umbral é qual a casa que não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Joana. Quando alguém se liberta do lixo mental, olha como ela é delicada, acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabelecimento espiritual. E toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Está vendo aqui a gente saindo do umbral? É isso aqui. Calma aí, antes de tirar a foto, tira agora que tem o segundo slide. Vai. Não, então vai lá. O arrependimento puro e simples, se não acompanhado de uma ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. Então, se eu só simplesmente me arrepender, mas não tiver a hombridade, a vontade, a coragem de ir lá, na ferida que eu causei, e restabelecer aquilo de alguma forma, não adianta. É inócuo, é insuficiente. Por isso que a gente reencarna, a gente volta aqui para fazer diferente com aquele que foi ferido, com aquele que eu machuquei por algum motivo. Entendeu? É por aí que a Joana está falando. Livro Plenitude, leiam. Muito bom, excelente. E ela é o lixo mental, a verdade é essa, porque a gente acumula muito lixo mental. A gente se distrai muito, e isso fica na nossa cabeça. A gente, de alguma forma, fica pensando coisas que são ilusórias, que não são reais, que são transitórias, que passam, que perecem, que estragam, que, né? E a gente tem que esvaziar. Como é que a gente esvazia a mente agora, encarnados? Quando a gente começa a meditar, quando a gente ora, a gente esvazia, a gente vai limpando, tirando, né, aquela coisa. Quando a gente respira de uma maneira adequada, isso tudo faz parte de um processo de esvaziamento mental. A gente vai para o umbral fazendo isso e buscando, já aqui, enquanto encarnados, algo melhor para nós mesmos e para o próximo, para o outro, de alguma forma, não iremos. Não esse umbral que André Luiz esteve. Espero que nenhum de nós aqui vá para aquela região. A gente pode sim buscar já no desencarne coisas muito melhores, inclusive ajudar no seu próprio processo de desencarne. Tamanho o seu entendimento pela espiritualidade e pela vida após a vida. Você vai ajudar os seus mentores a sair do seu próprio corpo. Olha que lindo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, eu acho, ou Mensageiros, tem isso. Tem um espírito lá, mais evoluído, que ele ajuda os mentores a sair do corpo. Né? Normalmente, com certeza, tem espíritos que vão te ajudar no desenlace. Tá? Às vezes você nem vê, porque você está tão
desesperado, tão atabalhoado, com a cabeça tão... Você não, estou dizendo, lá fora, pessoas que têm essa... Que acham que, caramba, estou morrendo e tal, não enxergam a ajuda. Mas eles estão sempre ali presentes, como no umbral. De tempos em tempos, a colônia espiritual desce, vai caravanas lá ajudar. Mas eles conseguem, de centenas de milhares, ajudar 3, 5, 10 que levam. Porque os outros ainda estão no desespero, na amargura, ainda não estão na resignação, na prece, no arrependimento, para conseguirem ser ajudados. Eles não são ajudados porque eles não conseguem enxergar a ajuda que há ali. Por isso. Entendeu? Um dos papéis é esse, justamente, doutrinar. Mas antes da doutrina em si, é o entendimento de que ele desencarnou. Porque o grau dos espíritos que às vezes chegam ali, eles acham que estão vivos ainda. Quando eles se olham, falando com alguém que está ali na mesa, encarnado, e se vê num outro corpo físico que não é o deles, só isso já causa um impacto enorme e ele começa a entender que ele desencarnou. Porque ele vai fazer a psicofonia através de algum médium que lá esteja, que tem um corpo físico, né, totalmente diferente. Mas ele, caramba, ele enxerga com os olhos da matéria essa diferença. E aí sim começa, só aí já causa um impacto. É quando você começa a conversar com eles, eles vão abrindo o coração. Uns demoram mais, outros menos. Eles vão contando o que aconteceu, o que levou até ali. Eles vão rememorando, porque às vezes eles ficaram décadas e décadas e centenas de anos numa zona igual àquela, uma zona umbralina. E eles nem lembram mais como é que era a vida deles, não lembram nem mais o nome, mas a ideia fixa que os levou para lá continua latente, vibrando, presente. E é isso que na mesa mediúnica as pessoas vão tirando, os médiuns vão tirando. O apego à matéria, a minha fortuna, a minha herança que eu deixei, a minha mulher, o meu, tudo é meu, né? Mas nada é seu, tudo é daqui, vai ficar aqui. Tudo é transitório, né? Então é isso. Aí o trabalho da evangelização continua no plano espiritual. Depois das sessões mediúnicas, aquele espírito está lá, envolvido já com os mentores da casa, conversam com ele, e ele vai. Depois ele está trabalhando aqui, está ajudando. É bonito, né? Bonito. É isso que acontece muito aqui no SEJA, em várias outras casas. Não, o tratamento de obsessão e de desobsessão, no caso, é no tratamento espiritual. Entendeu? Junto, exatamente. Saúde, entendi. Entendi. Você tem salas que você é direcionada para o seu tratamento, entendeu? Eu não sei exatamente como é que funciona todo mundo junto. Mas lá em cima, nas salas de tratamento, há salas específicas para tratamentos específicos, para causas específicas, entendeu? Ou também não, há tratamentos gerais. Você às vezes tem questões mais brandas, você vai para uma sala, para um médium qualquer, para uma sala qualquer, entendeu? Depende. Então vamos continuar. Esferas espirituais, 4:30. Esferas espirituais de transição. Estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Nelas ainda existe o sofrimento, mas seus habitantes, de evolução mediana, são mais esclarecidos. A natureza é bela e harmônica. A atmosfera é de profunda tranquilidade espiritual. São colônias de trabalho onde não existe qualquer sinal de inércia e ociosidade. Então, o nosso lar seria aí
um exemplo mais famoso, né, de colônia, de esfera espiritual de transição. Por que é de transição? Vocês já sabem. Porque você vai reencarnar, você pode ascender para esferas superiores, há esferas superiores a essa, então é de transição. Não é o reino dos céus. Não se enganem. O reino dos céus é a eternidade. Não tem lá em nosso lar tem espaço, tem tempo, tem leis, né? É o que eu tentei falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Quando a gente sai da zona do tempo e do espaço, do Cronos, que nos martiriza, que nos condiciona a viver em causas e efeitos, e vai para um outro estado de elevação crística, mesmo encarnados, você está isento desses mundos transitórios. Você consegue uma ascensão maior, uma ascensão direta. Porque você não tem mais identificação com a matéria bruta. Você morre para o mundo. Vocês já ouviram essa expressão? Eu morro todos os dias, mas é por isso que eu vivo. Mas já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso, em momentos de epifania, de autoiluminação. Momento que ele estava já numa compreensão altíssima, não é? Porque ele venceu o mundo, no bom sentido. Não é venceu materialmente, como você vê pessoas querendo conquistar o mundo, mas ele venceu espiritualmente. Ele não tem mais necessidade de aqui estar. É porque ele não se distrai mais com as coisas que aqui existem. Ele não perde mais tempo com questões que não são da utilidade maior, senão o progresso, o bem, o amor, a caminhada, é isso, entendeu? Então a gente consegue sim, por que não, trabalhar nesse sentido, de alguma forma. Jesus encarnou aqui, veio, habitou um corpo material, passou pelo véu do esquecimento, teve suas dificuldades no início. É óbvio que ele já tinha uma iluminação inata, uma grandeza superior, mas teve que ir ao deserto, conversar com o Senhor 40 dias, entender a sua missão. Foi tentado pelo ego, pelos demônios, né, que o tentaram 3 vezes. Quem conhece as passagens sabe. Eu não sei exatamente como é que eram os diálogos, mas se vocês forem ver na Bíblia, tem isso. Mas ele superou essas questões, porque ele se identificou que a missão dele era a missão do Pai, porque ele e o Pai eram um. Então, ele tinha essa conscientização, ele alcançou isso. E ele estava no corpo. Incrível. E ele provou isso para a gente. Ele tinha tanto domínio sobre a matéria que ele operava, ele manipulava a matéria, ele curava as pessoas, né? Ele manipulava a matéria como ninguém manipulou aqui. Fazia milagres, entre aspas, né? A manipulação fluídica, mais densa. Foi o maior espírito aqui encarnado. A gente vai chegar lá. As categorias dos espíritos, calma. Vamos, a gente vai chegar. Não, com certeza. Então, aí, falei dele, apareceu. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o reino dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo material. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha só a desidentificação de Jesus com o mundo. E Jesus veio aqui para pregar que nós temos que ser melhores neste mundo, ou ele sempre nos chama para o mundo, para o reino dos céus. O chamamento dele é para onde? Para cima, sair desse mundo material. Isso aqui é um laboratório, é uma experiência rica, válida, que a gente tem que aproveitar. Mas não é o nosso objetivo ficar aqui, nem se identificar com isso aqui.
nem com as esferas transitórias próximas aqui, mas lá no reino dos céus. Olha lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem outra forma de entrar no reino dos céus, senão pela vontade a vontade do Pai que está nos céus? Por fazer a vontade dele? Por ser essa vontade? Não tem. Por mais que você bata na porta e fale Senhor, Senhor, não vai adiantar, porque a gente tem que ter uma atitude muito maior. A gente não pode ser hipócrita de querer fazer o bem só aqui no Seja, ou só num ambiente específico, ou só com determinado grupo de pessoas com quem você gosta. A gente tem que, às vezes, conviver com pessoas extremamente diferentes da gente. Extremamente. Jesus convivia, mas ele não se intimidava, ele não se entregava por isso. Ele ia lá e exercia. Que papel? O do Pai. Foi para o reino dos céus? Está lá? Com certeza. Namorada, nos olhando, nos orientando, esperando o nosso momento de abrir os olhos, de seguir, de nos erguer para esse caminho. Com certeza. Com certeza. Porque se ele não estivesse esperando, já não estaria lá, porque já não estaria de acordo com os pensamentos do Pai. O que ele estaria fazendo se não orando por nós e nos intuindo, nos elevando, nos iluminando? É essa a função. Ele não consegue fazer mais nada além disso. Ele trabalha assim, coopera, trabalha, vai em frente, que aí você chega. E aí você traz outros com você. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Está na hora da gente plantar essa semente dentro de nós, entendeu? Nem que a gente plante tâmaras, para quem conhece o ditado, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tâmaras só vão frutificar uma centena de anos depois que elas foram plantadas. Mas, quando a gente tem uma noção maior da vida, da relação que há entre as reencarnações, a amplitude que é, o mundo que a gente prepara para os nossos netos, que somos talvez nós, voltando, nós vamos colher tâmaras? Vamos. Mas a gente primeiro tem que plantar. E a hora do plantio é essa. Tá? Então, para encerrar, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Na humildade, na pureza. Quem falou pureza? Bonito. Na pureza, na inocência. Olha só. Na ignorância. Mas que ignorância é essa? É a intuição. Não é a ignorância do saber. Quê? A ingenuidade. É uma coisa boa. É aquela criança que desnuda, que não tem o pudor, a mágoa, o rancor, o preconceito, as diferenças. A criança, ela vai, se você chamar, ela vai. Não é? Olha a tamanha inocência que é. Mas a gente tem que voltar a ser criança? Tem, de alguma forma. Não na inocência nesse sentido, mas no amadurecimento dessa grandeza que é de que todos são irmãos, que todos são iguais, que somos todos confiáveis, amigos, amorosos. É difícil? Com certeza. Mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Tá bom? Então, acho que acabou, né, gente? Agora, essa é já a aula que vem. Então, quem quer fazer a prece de encerramento? Você olhou, achei que queria, hein? Não? Quer? Vamos ler, exato. Vamos ler Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Quem pode me ajudar? 88 a 92. 88 a 92. Se der, entra também em perispírito, que é logo depois. Pode ser que a gente consiga trabalhar junto o perispírito com isso, que é pequenininho, tá?
Quem quer fazer a prece de hoje, gente? Eu vou fazer então. Como sempre. Tá bom. Deus, Pai de grandíssima superioridade, amor infinito, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com entendimento maior sobre o Teu reino, sobre a Tua verdade, sobre o Teu caminho. Que a Tua luz possa se manifestar nas nossas vidas, a cada instante, dentro de nós, e que nós possamos nos identificar, Senhor, como Teu servo, um servo inútil, que não fazemos nada além da nossa obrigação. E que todo o trabalho que nós fazemos, Senhor, ele não é nosso, mas é do Senhor, que está dentro de nós, é que o faz. E que nessa sintonia, nessa frequência, possamos seguir em frente por mais uma semana, voltando para o mundo da matéria, sem sermos mais desse mundo, mas sim do Teu reino, do mundo maior que nos aguarda e nos espera. Graças a Deus. Obrigado, gente. Então, aula que vem estamos aí. Se tudo der certo, com o Nelson de volta, acolhido pelo nosso lar, de volta à nossa casa.